O milionário se emociona ao ouvir Mendigo Negro cantando, enquanto lava seu carro. Era um dia comum nas ruas agitadas de uma cidade marcada pela desigualdade. Lucas, um milionário de olhar distante e coração endurecido, dirigia seu carro de luxo, imerso em suas preocupações, até que, ao parar em um semáforo, uma melodia poderosa cortou o silêncio. Era a voz de Rafael, um mendigo negro que lavava carros enquanto cantava uma canção antiga, cheia de dor e esperanças. A música ressoava como um grito de socorro, evocando emoções que Lucas sempre se esforçara para enterrar. Ele fechou os olhos por um instante. A voz de Rafael era como um feitiço, vibrante, intensa, envolvente. As palavras pareciam dançar no ar, como folhas sendo levadas pelo vento. Enquanto a multidão passava, alguns olhares de reprovação e indiferença se fixavam em Rafael. Outros paravam, alguns até com lágrimas nos olhos, abismados pela beleza crua que exalava de sua canção. Lucas sentiu um nó na garganta. Mas não era fácil. Havia algo misterioso nas notas que Rafael soltava. O jeito que ele usava o corpo, a entrega com que interpretava cada verso, falava de um passado que vestia como uma segunda pele. Ele sabia que Rafael não era apenas um mendigo. Ele era um artista perdido, um sonho desfeito que teimava em ressurgir das cinzas. Lucas, em sua fortaleza sombria de avareza emocional, se viu confrontado com um segredo que poderia desmoronar seu mundo. Rafael era, na verdade, o filho perdido de um amigo de infância, um músico excepcional que havia naufragado nas desigualdades que dominavam a cidade. Enquanto Rafael terminou a canção, a última nota ecoou, pairando no ar como uma oração. Lucas, tomado por uma mistura de culpa e solidariedade, percebeu que estava prestes a se encontrar com mais do que a dor de outro. Ele estava prestes a descobrir o que significava empatia. A música de Rafael o deixava exposto, vulnerável, e ele não sabia se conseguiria lidar com isso. Finalmente, ele olhou pelo retrovisor, e o sorriso esperançoso de Rafael ficou gravado em sua mente. Um convite silencioso a deixar a avareza de lado. Agora, ele sabia que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, estava na música, na luta e na conexão humana. A decisão era sua, seguir em frente e continuar a ignorar ou voltar e enfrentar esse novo caminho, que poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, Van. Ele queria sair, queria fazer algo, mas a hesitação o paralisou. No entanto, antes que pudesse decidir, aconteceu algo inesperado. Um estrondo cortou o ar. Um carro preto imponente e descontrolado atravessou a rua, colidindo com outro veículo. O silêncio ensurdecedor do acidente trouxe a vida da cidade a um abrupto fim. Gritos e grunhidos de confusão ecoaram por todos os lados. No caos, Lucas virou a cabeça e seu coração pulou no peito. O carro que bateu era o mesmo que levava os amigos ricos de sua juventude, aqueles que sempre o cercaram de privilégios. O medo tomou conta,
Ele reconheceu a mulher ao volante. Maria, uma ex-namorada que nunca saiu de sua mente. Ela havia seguido um caminho diferente, longe do luxo, mas ainda atraente. Maria estava gravemente ferida e a cena era um pesadelo. Lucas sentiu um aperto no peito. No meio da confusão, ele percebeu Rafael correndo em direção ao acidente. O mendigo, antes artista, agora exibindo uma coragem que Lucas nunca imaginou. Rafael parou ao lado do carro, as mãos tremendo, e gritou: "Alguém chame a ambulância!" Enquanto todos os presentes hesitavam, mergulhados em pânico, ele se atirou na tentativa de ajudar Maria. Lucas se viu preso entre o desespero e a urgência. Algo dentro dele o impulsionou a seguir Rafael. Ele saltou do carro e correu em direção à multidão. Ao se aproximar, um pensamento lhe ocorreu. Por que essa conexão estranha? Rafael e Maria se conhecem? Os olhares se cruzaram e a verdade deslizou como um sussurro entre eles. Rafael, agora agachado perto do carro danificado, segurava a mão de Maria com gentileza e em seus olhos havia mais que apenas dor. Havia um vínculo. As palavras que Rafael murmurou eram reconhecíveis para Lucas, como se ele conhecesse aquela voz da infância. Maria virou a cabeça para Rafael e disse: "É você, meu irmão?" A revelação foi um soco no estômago de Lucas. A mente dele girou, a compreensão se formando como um quebra-cabeça montado à força. Rafael, o pobre mendigo, não era apenas um artista perdido. Ele era o irmão que Maria procurava há anos. O irmão que todos acreditavam ter desaparecido em um mundo sombrio. A multidão murmurou em choque. O que mais eles não sabiam? Rafael não estava apenas lavando carros. Ele estava lutando pela própria vida, tentando reconectar-se com a família em um mundo que o havia esquecido. Lucas ficou boquiaberto. O que isso significava para ele? Para sua vida de excessos e riqueza. Aquela música agora pulsava como um chamado à ação. Rafael olhou para Lucas, os olhos cheios de esperança e raiva. Você pode ajudar. Ele estava implorando. A fraqueza do mendigo desmoronou a fortaleza que Lucas havia construído ao longo de anos. Maria estava em perigo. A situação fora de controle. As sirenes de uma ambulância se aproximavam. Mas Lucas já sentia que tudo estava mudando. Estava prestes a perceber que a verdadeira luta não era apenas sobre salvar uma vida, mas sobre entender o que realmente importa. Ele respirou fundo. Estava na hora de se decidir: ajudar Rafael e Maria ou voltar para seu carro e continuar a vida que o isolava em sua bolha de riqueza e indiferença. O futuro estava ao seu alcance, mas a escolha nunca foi tão pesada. A música de Rafael ecoava em seu coração, e pela primeira vez ele sentiu a urgência de não apenas ouvir, mas viver a mudança. Lucas respirou fundo, sentindo a pressão do momento apertar seu peito. Rafael estava ali, olhos brilhando de esperança, enquanto Maria lutava pela fé. O som da sirene se aproximava, mas a urgência da situação tornava tudo mais intenso. Ele estava prestes a correr para ajudar, mas um grito atravessou o ar. "É uma armadilha!" Uma voz forte e cortante cortou o caos. Lucas virou-se abruptamente. Um homem, alto e vestido com um terno elegante, apareceu do nada, seu olhar fixo em Rafael. "Ele já fez isso antes!" As palavras soaram como um tiro. Todo mundo parou. O murmúrio da multidão se transformou em um silêncio pesado. Rafael congelou, a mão ainda segurando a de Maria, mas o olhar agora estava cheio de confusão. O homem avançou, gesticulando de forma dramática. "Ele é um golpe!" "O que vocês estão fazendo?" "Não se deixem enganar." Uma onda de indignação percorreu os rostos ao redor. "O que você está dizendo?" Alguém perguntou, a incredulidade evidente na voz.
O homem continuou, do fundo de seu torvelinho emocional. Rafael fugiu de casa. Ele só quer fazer caridade com suas músicas. Mas no fundo, ele quer algo em troca. Ele está tentando roubar a atenção de todos vocês. Lucas se sentiu estrangulado. Rafael não parecia ser capaz de fazer algo tão cruel. Havia uma paixão genuína na voz dele. E, no entanto, as palavras do estranho queimavam. Não é verdade, Rafael. O Lucas gritou, mas a voz do homem ecoava, alimentando a dúvida. O olhar de Rafael se encheu de dor e raiva. Você não sabe nada sobre mim. Ele se ergueu, como um tigre encurralado. A multidão começou a murmurar novamente, olhares de reprovação se fixando em Rafael. Um grupo de pessoas ficou mais afastado, como se quisesse se distanciar do que poderia ocorrer. Você não devia estar aqui! O homem vestindo o terno gritou, apontando para a multidão. Fugindo da sua família, se escondendo atrás de uma guitarra. Isto não é música, é uma farsa. Lucas, sentindo seu coração acelerado, olhou para Maria, cujos olhos estavam cheios de uma mistura de dor e surpresa. Rafael, o que ele quer dizer? Isso é verdade? A pergunta saiu como um suspiro, e o silêncio que seguiu foi eletrizante. A confusão tomou conta do rosto de Rafael. Não, isso não pode ser verdade. Mas havia um traço de dúvida na voz dele. Lucas sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele sabia que Rafael não era aquele homem. Mas, e se houvesse um fundo de verdade em tudo isso? E se Rafael estivesse escondendo mais do que apenas seu talento? Maria, com uma expressão de reconhecimento, falou lentamente. Rafael, você realmente fugiu de casa? Você é meu irmão. Eu procurei por você por tantos anos. E agora, isso. Neste momento, tudo pareceu parar. Revelações estavam à vista, como um quebra-cabeça se montando. Mas as peças não se encaixavam como deveriam. O homem no terno sorriu, satisfeito. Viu? O fazedor de fábulas agora é apenas uma história. Ele veio para nos enganar. A multidão se agitou e Lucas sentiu o solo tremer sob seus pés. Ele olhou para Rafael e os olhos dele eram uma tempestade de emoções. Dor, raiva, tristeza. O homem externo estava certo em algo. Rafael carregava segredos. Mas a verdade não era apenas sua. A complexidade da vida e as dores do passado estavam prestes a serem expostas. Deixe essa história. Eu não vou deixar isso acabar assim. Lucas gritou, decidindo que não recuaria. Mas ao tentar alcançar Rafael, o barulho de sirenes aumentou. Ele percebeu que estava lutando não apenas contra as mentiras, mas contra o próprio destino. E nem mesmo o amor fraternal poderia mudar a frágil realidade. Enquanto a multidão se dispersava, Lucas entendeu. O passado era uma sombra que nunca desapareceria. Era hora de enfrentar não apenas os segredos de Rafael, mas das verdades profundamente enterradas dentro de si mesmo. O que ele ia descobrir a seguir mudaria tudo. A pergunta pairava no ar. Será que o que eles achavam que era verdade, na verdade era uma construção de mentiras? A tensão no ar era palpável. Lucas olhava para Rafael, tentando decifrar a tempestade de emoções nos olhos dele. Maria lutava para se manter consciente, e as sirenes se aproximavam com um eco distante. O homem no terno parecia se alimentar da confusão, como um predador à espreita. Você não sabe nada sobre mim. Rafael gritou de novo,
a raiva pulsando em sua voz. Com um movimento rápido, ele soltou a mão de Maria e se virou para o homem. Por que você faz isso? O que você quer? O homem sorriu, um sorriso gélido que fazia o estômago de Lucas revirar. Estou apenas tentando alertar essas pessoas, Rafael. Você se escondeu atrás de uma máscara por tempo demais. Agora é hora de a verdade aparecer. Ele apontou. Quem você realmente é? A multidão murmurou, os rostos confusos. Lucas percebeu que a situação escapava do controle. Ele queria gritar. Queria que acreditassem em Rafael. Mas a dúvida pairava como uma sombra sobre eles. Rafael, agora tomado pela emoção, começou a respirar rápido. Isso não é verdade. Não pode ser verdade. Ele olhou para Maria, buscando respaldo nos olhos dela. Mas a expressão de Maria estava cada vez mais distante. Uma mistura de dor e realidade começando a se instalar. Me responde, Rafael! Você fugiu de casa! O que está acontecendo? O homem deu um passo à frente. Fugir não é tudo. Às vezes, as pessoas se escondem pelo que são. E o que você esconde, Rafael? O que você se tornou? Ele deslizou uma mão no bolso e puxou um pequeno pedaço de papel. É apenas um pedaço de papel, mas pode mudar tudo. Com um movimento rápido, ele lançou o papel para o chão e o vento levou um canto até a beira da calçada. Curioso, Lucas se abaixou e pegou o papel. Ao olhar, seu coração parou. Era uma foto antiga. A imagem mostrava Rafael, um garoto sorridente, e ao lado dele, uma menina com cabelos cacheados e uma expressão semelhante. No fundo da imagem, uma casa que fulgurava como uma lembrança de dias mais felizes. Com um peso nos dedos, ele virou a imagem. Estava escrito, irmã perdida ao lado do irmão. Maria se aproximou, os olhos arregalados. Meu Deus, isso é você! Você estava com ela! A realidade despencou ao redor deles. O homem à sua frente sorriu triunfante. Agora você entende, não é? Ele não é o que você pensa. A multidão reagiu. Gritos de espanto e desconfiança dominaram o espaço. Lucas olhou para Rafael e a expressão dele mudou. Ele se encolheu como se o peso da revelação o tivesse esmagado. Eu não sabia. A voz de Rafael estava tingida de medo. Sabia sim, o homem disse, agora mais poderoso. Você escolheu se esconder e viver como um mendigo em vez de enfrentar o que realmente é. Que tipo de irmão é você, Rafael? As palavras do homem penetraram como facas. A multidão em volta olhava, alguns com pena, outros com raiva. Rafael estava prestes a gritar, mas a dor cortava sua voz. Lucas deu um passo para o lado, sentindo o chão tremer sob seus pés. O passado de Rafael estava se revelando lanças afiadas na história que ele mesmo havia construído. O homem no terno respirou fundo, como se a situação estivesse exatamente como ele queria. Maria se aproximou, atingida pela realidade. Rafael, você fugiu de casa, não fugiu? De mim? As palavras dela eram um golpe, e Lucas sentiu seu coração apertar. O que mais estava escondido? A tensão era quase insuportável, mas o verdadeiro golpe veio de onde ninguém esperava. Um estrondo alto cortou o ar, e uma explosão de luz fez todos olharem para o céu. Um carro em chamas apareceu, caindo de um estacionamento próximo, e a multidão gritou, correndo em pânico. No meio do caos, Lucas teve uma ideia horrenda. Rafael, a foto? Quem é a menina? Você tem que me dizer, mas a explosão fez o restante das palavras sumir no ar, como se tudo estivesse se desenrolando em câmera lenta. Rafael olhou fixamente para Lucas e a pergunta ficou pairando no ar.
o que mais estava escondido sob a superfície, o que cada um deles realmente era, e mais importante, quais segredos ainda estavam esperando para serem revelados. A tensão no ar estava insuportável. Lucas olhava para Rafael, tentando entender o turbilhão de emoções que se desenrolava em seus olhos. Maria, a mulher que ele ainda amava, lutava para permanecer consciente. O homem no terno sorria com satisfação, seu olhar como uma águia predadora observando sua presa. Nem mesmo o tilintar das sirenes conseguia afastar a tensão que os envolvia. "Rafael, a foto! Quem é a menina?" Lucas gritou, com a voz embargada. O pensamento de que o passado de Rafael poderia estar se desmoronando diante dele o deixava angustiado. Mas, antes que Rafael pudesse responder, uma explosão de luz cortou o ar, fazendo todos olharem para o céu. Rafael virou-se para o barulho, os olhos arregalados. A imagem da menina sorridente estava se apagando, substituída pelo terror do momento. O carro em chamas que caíra do estacionamento próximo era um símbolo das vidas que estavam prestes a ser devastadas. Um grupo de pessoas gritou e se afastou, enquanto a fumaça subia, preenchendo o ar com um cheiro forte e sufocante. "Rafael!" Lucas gritou novamente. Ele se afastou do incêndio, mas não conseguia desviar o olhar. A força do impacto o fez sentir que o chão tremia sob seus pés. O caos se espalhou como um incêndio incontrolável. Mas o mais horrendo aconteceu em seguida. Uma figura saiu da fumaça. Uma mulher de cabelo desgrenhado e roupas esfarrapadas. O que fez o coração de Lucas parar foi o semblante dela. Era Sara, a ex-melhor amiga de Rafael, a garota que todos pensaram ter desaparecido anos atrás. Ela estava ali, ofegante, com os olhos cheios de pânico. "Rafael, me ajuda!" A voz dela foi como um grito de socorro, e a multidão hesitou, absorvendo o novo desenrolar da história. "Você também? O que está acontecendo?" Maria perguntou, sua dor momentaneamente esquecida. A tensão aumentou, se tinham questionando. Lucas era incapaz de se mover. Sara olhou diretamente para Rafael, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Você não me reconhece, é? Eu esperei por você." Rafael estava paralisado, como se o tempo houvesse congelado. "Sara? Não, isso não pode ser. Você é real?" Uma mistura de surpresa e incredulidade tomou conta dele. Lucas sentiu seu estômago revirar. O que estava acontecendo? A multidão estava em estado de choque. Murmúrios se espalhando como fogo em campo seco. "Como ela sobreviveu? O que está acontecendo aqui?" disseram alguns, enquanto outros olhavam de um para o outro, sem entender. O homem no terno parecia satisfeito com o tumulto, pronto para se aproveitar da situação. "Viu? Mais uma prova da farsa. É um circo, e vocês todos são os palhaços." Rafael, agora recuperando parte da confiança, se virou para a multidão. "Não acreditem nele. Isso não é verdade." Ele olhou para Sara, que tremia, parecendo perdida. "Por que você está aqui?" Mas antes que ela pudesse responder, um novo ruído cortou o ar. Uma sirene, mais próxima do que antes. O olhar de Rafael se apagou de esperança e se transformou em desespero. "Não, eles não podem me levar de novo. Eu não vou." Ele se virou como se estivesse tentando correr, mas o pânico tomou conta de seu corpo. Maria, com dificuldade, conseguiu se erguer um pouco. "Rafael, não! Espere! Nós precisamos entender o que está acontecendo." Os olhares de todos estavam fixos nele, esperando uma explicação,
Mas a verdade não vinha com facilidade. A confusão e o desespero de todos ali eram palpáveis. O que realmente aconteceu com você, Rafael? Lucas sentiu a urgência crescer. Ele sabia que a resposta estava prestes a vir à tona, mas a atmosfera parecia elétrica, carregando promessas de verdades dolorosas. A falta de respostas só aumentava o peso da responsabilidade que ele sentia. Sara respirou fundo e, com uma voz trêmula, começou a contar. Eu sei sobre suas memórias. Sobre o que aconteceu. Nós todos éramos crianças, sonhando alto, até que tudo desmoronou. Eu estava lá quando você desapareceu. E você não é o único que esconde segredos. As palavras dela pairaram no ar, e a multidão ficou em silêncio. Lucas entregou-se à onda de intensidade. O que mais eles não sabiam? O que mais estava escondido debaixo da superfície? E, como um eco distante, o passado de Rafael e tudo o que ele amava estava prestes a ser revelado. Mas não sem uma reviravolta devastadora que poderia mudar suas vidas para sempre. O que estava enterrado no fundo da história apenas começava a aparecer. E as consequências disso poderiam ser mais do que ele poderia suportar. Rafael olhou para Sara, atônito, a mente girando. O que ela estava dizendo fazia pouco sentido. Ele sempre achou que sua vida era um quebra-cabeça de desilusões. Mas agora ele tinha certeza de que as peças estavam em um lugar completamente diferente. Você está aqui por quê? Ele mal conseguia respirar. A multidão, em um fio de expectativa, se dividia entre o choque e a compaixão. Maria, sua voz fraca, tentava se erguer. Rafael, você estava com ela? O que aconteceu quando você desapareceu? Sua pergunta cortou o ar. Todos esperando a resposta. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um grito ecoou. Saiam do meu caminho! Um homem apareceu. Traje escuro e olhar furioso. Ele empurrou pessoas para o lado, abrindo espaço. Todos se afastaram, sem saber quem era ou o que queria. Rafael se encolheu. Pareceu reconhecer a figura. O desconhecido parou bem na frente dele. Rafael, você não deveria estar aqui, o homem gritou, apontando um dedo acusador. A mãe não vai gostar nada disso. Você sabe disso. A multidão murmurou confusa. Mãe? Lucas, que observava a cena, sentiu um nó na garganta. Rafael não apenas era um artista perdido. Havia mais, muito mais escondido sob aquelas camadas de dor. Você não sabe o que está dizendo. Aconteceu algo com nossa família. Rafael respirava rápido, a raiva e o medo misturados. Eu fiz o que tive que fazer. Não me procure mais. Ele estava visivelmente abalado. Mas o homem deu um passo à frente. Você tem que voltar. Mãe está à beira de um ataque. Ela precisa de você. Ele parecia genuinamente preocupado, mas a forma como falava dava arrepios. Rafael balançou a cabeça, recuando, como se tentasse escapar daquela realidade. A tensão subiu e Lucas percebeu que algo maior estava se desenrolando. Rafael, o que ele quer dizer? Perguntou, sentindo que a história estava prestes a tomar um rumo inesperado e arriscado. Nesse momento, a sirene da ambulância ecoou com força e a situação se intensificou. O homem eterno, agora com um sorriso que traía desconforto, parecia encontrar prazer naquela confusão, observando cada interação. Sara, o olhar distante, fez um gesto para Rafael. Por favor, me conte o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Mas Rafael tinha o olhar perdido, lutando contra a tempestade interna que o consumia. Eu não sei se posso. O que mais está escondido? O que mais eu não sei?
Sua voz estava aumentando, se transformando em desespero. O homem no terno então declarou, com uma voz que ressoou sobre o tumulto: "Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu com a família de vocês. Não se deixem enganar por esse compo." Ele se virou para a multidão. "Rafael é um fugitivo. O verdadeiro crime não é a pobreza, mas as mentiras que ele construiu ao longo dos anos." Lucas ficou paralisado. Mentiras? Que mentiras? A adrenalina percorria suas veias enquanto a tensão aumentava. Os olhares na multidão mudaram. Ninguém queria acreditar, mas a incredulidade também cheirava a dúvida. Rafael, com lágrimas nos olhos, balançou a cabeça, como se quisesse se desviar daquela acusação. "Precisamos de ajuda, não de julgamentos." Mas o homem continuou. Ele escondeu o que realmente aconteceu. Ele não é a única vítima, mas também o maior traidor. E nesse instante a vibração dos ecos se tornaram um estrondo. Um tiro! O som fez todos se encolherem e a cena simplesmente explodiu em caos absoluto. A multidão entrou em pânico. As pessoas gritavam, algumas se jogavam no chão. Rafael, completamente paralisado, olhou para o lugar de onde o tiro veio. E, enquanto Lucas tentava compreender o que estava acontecendo, tudo escureceu ao seu redor. Ele viu Rafael, Sara e o homem de terno em meio à confusão. Mas algo dentro de si gritou que essas revelações iriam mudá-lo para sempre. Agora, perguntas pairavam no ar. O que realmente aconteceu naquela casa? O que mais estava enterrado no passado de Rafael? E o que aconteceu com a família? As respostas estavam se escondendo nas sombras, preparando-se para serem reveladas de uma maneira que ninguém poderia prever. A cena explodiu em confusão. O tiro ecoou e todos gritaram ao mesmo tempo. Rafael olhou para todas as direções, tentando entender o que estava acontecendo. A adrenalina bombardeava seu corpo. O homem no terno afastou-se recuando e a multidão se dispersou como folhas ao vento. Lucas sentiu seu coração batendo como um tambor, a mente girando com cada nova revelação. Ele se movimentou, procurando uma maneira de ajudar. Então, uma sombra. Na confusão, alguém apareceu atrás da barreira de pessoas. Era um paramédico, atirado ao chão com a arma na mão. Ele gritou: "Todo mundo, se afastem! É uma situação crítica!" O caos reinava. Rafael, tentando encontrar o controle, se virou para a multidão e gritou: "Não! Não se afastem! Eu não sou um criminoso!" Mas as palavras se perdiam e as pessoas se afastavam. O medo era contagiante. Maria, a poucos passos, lutava para se levantar. "Rafael, o que você está fazendo? Vá até ela!" Ela estava perdendo a consciência e a cena à sua volta parecia desmoronar. E aí, um novo elemento entrou em cena. Uma mulher conhecida de Lucas. É a Clara! O que ela está fazendo aqui? Ele se deu conta. Clara, uma antiga amiga de escola, a mesma que conhecia os segredos de todos na cidade. Ela se aproximou com um olhar determinado. "Rafael, você tem que ir com ela." Ela apontou para Sara, que estava caída no chão, mas tinha um olhar vazio. "Eu fugi do que aconteceu. Eu não pude lidar." Ele vociferou, a verdade despedaçando sua vulnerabilidade. E então, enquanto o pânico tomava conta do lugar, Clara olhou para ele e falou com uma sinceridade cortante: "Rafael, você não é o que pensa. Você não é o vilão dessa história. Você está em um jogo maior do que imagina." O olhar dela era penetrante, como se ela estivesse se despindo de todas as camadas de mentira. Nesse exato momento, um barulho ensurdecedor atingiu todos. Uma explosão. O carro que havia caído do estacionamento e rompeu em chamas.
Fumaça e destroços voaram pela rua, espalhando-se como um manto negro. Lucas se abaixou, o coração disparado. Ele viu Rafael se encolhendo e o homem no terno jogado ao chão, o espanto desenhado na face. "E agora? O que você vai fazer?" Clara gritou, agarrando o braço de Rafael com firmeza. Mas a expressão dele era de confusão. Eu não sei. Eu não sei quem sou. O que esperam de mim? "Você é um sobrevivente", Clara disse, e suas palavras foram como uma luz no meio do caos. A multidão ficou em silêncio por um segundo, todos absorvendo a gravidade da situação. Mas tudo mudaria novamente. No meio da fumaça, Lucas viu algo que o fez parar para respirar. A foto que ainda estava em suas mãos era uma imagem desgastada. Ele não havia notado até então. Mas ao olhar para o verso da foto, um nome estava lá, cravado em letras garrafais: Sofia. A realidade começou a desmoronar. Sofia, quem é ela? Ele olhou para Rafael, que também estava imerso em pensamentos. Você conhece essa mulher? A perplexidade aumentava, e mal perceberam que todos estavam observando. A conexão entre eles parecia mais forte do que qualquer um poderia imaginar. Eu não sei. Não posso. Rafael parecia prestes a desabar outra vez, mas algo em sua voz era diferente. Uma força começava a emergir. "Se há algo que sei, é que preciso descobrir a verdade. Não posso viver assim." E ali, em meio à fumaça e ao caos, o passado os aguardava, armazenando segredos mais profundos que estavam prestes a ser desenterrados. O que havia acontecido com Sofia? E qual era a verdadeira relação entre eles? A cena estava armada para revelar mais do que qualquer um estava pronto para enfrentar. E a resposta poderia mudar tudo. Rafael olhou para Sara, atônito, a mente girando. Você está aqui por quê?" As palavras mal conseguiam sair de sua boca enquanto ele tentava processar tudo. A multidão ao redor parecia ter parado, mas a confusão ainda reinava. Lucas estava com o coração acelerado, as mãos suando. O caos ao seu redor aumentava com as sirenes ainda mais próximas. E então, o homem no terno, que parecia se alimentar da desgraça, fez um movimento inesperado. Ele desviou o olhar de Rafael por um instante, como se estivesse ponderando algo, e imediatamente encarou a multidão. "Sabem de uma coisa? Essa história não é apenas sobre Rafael. Ela envolve muito mais. E eu sou a chave para todo esse mistério", ele anunciou, um sorriso maligno se espalhando em seu rosto. A tensão cresceu instantaneamente. "O que você quer dizer?" Lucas gritou, perdendo a paciência. Todos os olhares se voltaram para o homem. Era como se eles quisessem ouvir a verdade, mas também temessem o que poderia vir a seguir. "Eu tenho provas!" o homem disse, puxando um envelope grosso de dentro do paletó. "Documentos que podem mudar tudo o que vocês sabem. E além disso, sei coisas que nem mesmo você, Rafael, conhece sobre sua própria vida." Ele parecia como um maestro, orquestrando o entulho de emoções que havia acumulado. O silêncio se aprofundou enquanto a multidão absorvia as palavras dele. A mão de Rafael tremia. A expressão em seu rosto mudava de indignação para um misto de dúvida e medo. "O quê? O que você sabe?" Ele tentou parecer firme, mas a vulnerabilidade estava estampada em seus olhos. Lucas observou sua luta interna. Ele não tinha certeza do que realmente estava em jogo, mas podia sentir que algo horrível estava prestes a ser revelado. "Você realmente quer saber?" O homem começou, agora falando um tom mais baixo, mas com uma autoridade que cortou o ar. Rafael e Sara foram separados desde pequenos, não por uma questão de destino, mas sim por uma decisão que sua mãe tomou.
Uma decisão que vai muito além do que se pode imaginar. O olhar penetrante do homem parecia que poderia decifrar a alma de Rafael. A verdade é que você tem uma irmã gêmea. Sofia não está morta. Ela foi escondida por sua mãe após um incidente hediondo que aconteceu em sua infância. O impacto das palavras dele reverberou na multidão. Sussurros aumentaram e Lucas mal conseguia respirar. Rafael ficou paralisado. O que você está dizendo? Sofia, minha irmã? A decepção e a incredulidade dançavam em seu rosto. Ele olhou para Sara, a confusão transformando-se em horror. Você sabia disso? Não. Eu não sabia, ela respondeu, incapaz de conter as lágrimas. Fernando, o homem no terno, teve um sorriso que mais parecia um grimace. Era um daqueles sorrisos que não deveriam existir em momentos de dor. E não é só isso. Sua vida, Rafael, é um labirinto de mentiras. A vida que você viveu, o papel do mendigo, tudo isso foi uma encenação. Sua vida real está sendo manipulada por quem você mais confiou. As palavras cortaram como um punhal afiado. Rafael sentiu a dor lançar um feixe de terror pelo seu corpo. Não fazia sentido. Ele olhou para Lucas, que estava paralisado, tentando entender a dimensão daquela revelação. O que mais está escondido? Se tudo isso foi uma mentira, quem sou eu de verdade? Nesse momento, uma nova figura emergiu da fumaça que começava a dissipar. Era uma mulher. Cabelos desgrenhados e olhar determinado. Basta! Chega de mentiras! Ela apareceu em cena com uma presença que dominava o espaço. Todos os olhares se voltaram para ela. Eu sou Sofia, a verdadeira irmã de Rafael. O choque foi palpável. Rafael recuou, o mundo à sua volta parecia girar. Sofia, é você? A emoção rasgou sua voz. A mulher olhou diretamente nos olhos dele e, por um momento, tudo o que eles conheciam desmoronou. A história que você pensou conhecer não é nada comparada à verdade. A intensidade na voz dela foi avassaladora. E agora você está prestes a descobrir que nada do que você conhece é real. Lucas sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. O que mais poderia vir à tona? O que estava em jogo que eles ainda não sabiam? A revelação havia mudado tudo, mas deixava perguntas ainda mais profundas. E a mente dele girava como um furacão, enquanto ele se perguntava: qual era a verdadeira natureza das vidas entrelaçadas naquela cena? Rafael olhou para Sara, atônito, a mente girando. Você está aqui por quê? As palavras mal conseguiam sair de sua boca enquanto tentava processar tudo. A multidão ao redor parecia ter parado, mas a confusão ainda reinava. Lucas estava com o coração acelerado, as mãos suando. O caos ao seu redor aumentava com as sirenes ainda mais próximas. E então, o homem no terno, que parecia se alimentar da desgraça, fez um movimento inesperado. Ele desviou o olhar de Rafael por um instante, como se estivesse ponderando algo, e imediatamente encarou a multidão. Sabem de uma coisa? Essa história não é apenas sobre Rafael. Ela envolve muito mais. E eu sou a chave para todo esse mistério. Ele anunciou, um sorriso maligno se espalhando em seu rosto. A tensão cresceu instantaneamente. O que você quer dizer? Lucas gritou, perdendo a paciência. Todos os olhares se voltaram para o homem. Era como se eles quisessem ouvir a verdade, mas também temessem o que poderia vir a seguir. Eu tenho provas, o homem disse, puxando um envelope grosso de dentro do paletó. Documentos que podem mudar tudo o que vocês sabem.
E além disso, sei coisas que nem mesmo você, Rafael, conhece sobre sua própria vida. Ele parecia como um maestro, orquestrando o entulho de emoções que havia acumulado. O silêncio se aprofundou enquanto a multidão absorvia as palavras dele. A mão de Rafael tremia. A expressão em seu rosto mudava de indignação para um misto de dúvida e medo. O quê? O que você sabe? Ele tentou parecer firme, mas a vulnerabilidade estava estampada em seus olhos. Lucas observou sua luta interna. Ele não tinha certeza do que realmente estava em jogo, mas podia sentir que algo horrível estava prestes a ser revelado. Você realmente quer saber? O homem começou, agora falando um tom mais baixo, mas com uma autoridade que cortou o ar. Rafael e Sara foram separados desde pequenos, não por uma questão de destino, mas sim por uma decisão que sua mãe tomou. Uma decisão que vai muito além do que se pode imaginar. O olhar penetrante do homem parecia que poderia decifrar a alma de Rafael. A verdade é que você tem uma irmã gêmea. Sofia não está morta. Ela foi escondida por sua mãe após um incidente hediondo que aconteceu em sua infância. O impacto das palavras dele reverberou na multidão. Sussurros aumentaram e Lucas mal conseguia respirar. Rafael ficou paralisado. O que você está dizendo? Sofia, minha irmã? A decepção e a incredulidade dançavam em seu rosto. Ele olhou para Sara, a confusão transformando-se em horror. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Ela respondeu, incapaz de conter as lágrimas. Fernando, o homem no terno, teve um sorriso que mais parecia um grimace. Era um daqueles sorrisos que não deveriam existir em momentos de dor. E não é só isso. Sua vida, Rafael, é um labirinto de mentiras. A vida que você viveu. O papel do mendigo. Tudo isso foi uma encenação. Sua vida real está sendo manipulada por quem você mais confiou. As palavras cortaram como um punhal afiado. Rafael sentiu a dor lançar um feixe de terror pelo seu corpo. Não fazia sentido. Ele olhou para Lucas, que estava paralisado, tentando entender a dimensão daquela revelação. O que mais está escondido? Se tudo isso foi uma mentira, quem sou eu de verdade? Nesse momento, uma nova figura emergiu da fumaça que começava a dissipar. Era uma mulher, cabelos desgrenhados e olhar determinado. Basta! Chega de mentiras! Ela apareceu em cena com uma presença que dominava o espaço. Todos os olhares se voltaram para ela. Eu sou Sofia, a verdadeira irmã de Rafael. O choque foi palpável. Rafael recuou. O mundo à sua volta parecia girar. Sofia, é você? A emoção rasgou sua voz. A mulher olhou diretamente nos olhos dele. E por um momento, tudo o que eles conheciam desmoronou. A história que você pensou conhecer não é nada comparada à verdade. A intensidade na voz dela foi avassaladora. E agora você está prestes a descobrir que nada do que você conhece é real. Os rostos na multidão se alteraram. O murmúrio se intensificou. Algumas pessoas pareciam estar em choque, outras acreditem. E quando os olhares se dirigiram para Rafael, um chamado distante podia ser ouvido, como um eco de um passado escuro. E então, algo ocorreu. Um estrondo, uma explosão forte, fazendo com que todos se virassem para o barulho. No fundo da rua, um carro pegou fogo, as chamas lambendo luzes e fumaça por toda a parte. As sirenes das ambulâncias chegaram a um clímax ensurdecedor. A fumaça encheu o ar e uma sombra começou a se formar. Rafael!
A voz de Sofia ecoou com terror. Ele olhou rapidamente, pálido, mas não era ela a fonte do perigo. Não na multidão. Era uma figura familiar que se adiantou em meio à fumaça. A expressão era obscura e o olhar frio como gelo. Você não deveria ter fugido. O homem se apresentou e a identidade dele era como um raio em um dia claro. Era o pai de Rafael, o homem que ele achou ter deixado para trás. Você está vivo? A pergunta escapuliu da boca de Rafael, a incredulidade misturando-se com um pavor profundo. Eu estava atrás de você, sempre. Tudo isso foi uma farsa, Rafael. Eu não vim sozinho. As palavras dele ressoaram como gritos de um pescador em um mar tempestuoso. A multidão se dividiu, alguns murmurando, outros paralisados pelo medo. O coração de Lucas disparou. O que você fez com a Sofia? E nesse momento, a verdade se transformou em um pesadelo. A figura de Sofia começou a distorcer. A fumaça ao seu redor se movia de maneira estranha. Lucas percebeu algo. Aquela não era Sofia. Era uma armadilha. Um espectro do passado. E a verdadeira Sofia estava prestes a ser revelada de uma maneira que moldaria o destino de todos ali. Enquanto o horror começava a se desdobrar, a única certeza era que a vida que todos pensavam conhecer estava prestes a mudar para sempre. O que mais havia por trás do véu das mentiras? E o que a conexão entre pai e filho significava para todos? A reviravolta estava apenas começando. E as consequências da verdade se aproximavam, como sombras na escuridão. Rafael tinha os olhos fixos no homem que afirmava ser seu pai, o coração acelerado em um misto de desespero e confusão. A multidão ao redor parecia um eco distante, como se o tempo tivesse congelado. Você não deveria ter fugido, o homem repetiu, sua voz cortante. A fumaça do carro em chamas pairava no ar como uma sombra sinistra. Eu não fugi! Eu estava tentando escapar do que você fez. A raiva e o medo pareciam estar se contorcendo dentro de Rafael. Você não entende nada do que passei. E sua irmã, Sofia, está em perigo, o homem gritou, sem se importar com os olhares que recebia. O impacto das palavras atingiu Rafael como um golpe. Sofia? Meu Deus! Onde está ela? Ele sentiu um nó na garganta, o medo o engolindo. O pânico tomou conta. Como poderia ter uma irmã e não saber? Sara, ali próxima, também estava em choque. Ela está viva. Por que você não me contou antes, Rafael? Os gritos e sussurros da multidão preenchiam o espaço. A tensão era palpável. O homem no terno sorriu como se tivesse um controle que ninguém mais tinha. Tudo isso foi uma encenação para mantê-lo afastado da verdade. Sua mãe fez escolhas, Rafael, e eu estou aqui para ajudá-lo a encontrá-la. Mas Rafael hesitou. E se tudo isso for só mais uma manipulação, mais uma mentira? Ele sentiu o peso de suas palavras. O passado era um labirinto de incertezas e agora tudo parecia estar prestes a desmoronar. Olha para você. Você não pode ficar paralisado. Essa é a chance de mudar tudo. Lucas interveio, sentindo o desespero de Rafael. Ele sabia que era hora de agir. Se existe uma chance de salvar Sofia, precisamos nos apressar. Mas a multidão estava agitada. Alguns começaram a protestar, gritando que o homem era um golpista. Outros murmuravam sobre a verdadeira identidade de Rafael. Ele olhou para todos eles e a voz de sua irmã ecoou em sua mente. Eu estou aqui para te ajudar. Vocês precisam me ajudar.
Rafael gritou para a multidão. Se ela está em perigo, me deem uma chance de recuperá-la! Alguma coisa estava mudando nas expressões. Ele sentia a urgência, a propensão ao desejo de acreditar na esperança. Então, a mulher que se apresentara como Sofia avançou. Estou aqui, Raf! Nós precisamos de você! Nós precisamos nos unir. Nesse momento, tudo se transformou. As peças da história finalmente começaram a se encaixar, e a conexão entre eles estava se moldando em algo mais profundo. A multidão se calou, mirando para cada um deles. As vozes se calaram. Clara, uma amiga antiga, surgiu entre eles. Essa é a verdade? O que mais está acontecendo aqui? Ela tinha um olhar penetrante, insistindo por respostas que estavam enterradas há muito tempo. O pai de Rafael estava prestes a se virar, mas antes que pudesse fazer isso, mais uma explosão ecoou ao fundo. O clima do dia havia mudado. As torres de fumaça do carro queimado aumentavam e o ar se tornava pesado. Todos se afastem! Um paramédico gritou, enquanto outros profissionais chegavam. As sirenes soavam e a realidade começava a se estabelecer de forma cruel. A verdade sobre anos de separação, mentiras e dor estava à vista. Mas antes que quaisquer respostas pudessem ser oferecidas, a situação ficou insuportável. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rafael. Ele tinha que confiar em alguém. Ele olhou para Lucas, Sara e finalmente para a figura de Sofia, que era um lar perdido que ele acreditava nunca mais encontrar. Vamos fazer isso juntos, agora, ele declarou. E nesse momento, a multidão começou a se mobilizar. Não mais apenas espectadores, mas participantes de uma história profundamente entrelaçada. E assim, com as chamas ainda ardendo no fundo e a expectativa no ar, eles se uniram, formaram um círculo de esperança. Cada um deles tinha algo a perder, mas juntos poderiam encontrar o caminho de volta para casa. Mas a verdade é que as perguntas continuavam. O que mais estava escondido? O que seus pais realmente sabiam? E como seriam suas vidas depois de tudo isso? As respostas pairavam no ar, como fumaça, inebriantes e ameaçadoras. E agora, enquanto você chega ao fim dessa saga incrível, não se esqueça de fazer algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmagar o botão de like agora é fundamental para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar esta mensagem. Não fique indeciso e faça sua parte. Infunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho que pode levar a novas histórias. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama e suas reviravoltas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Então não espere nem mais um segundo. Vamos juntos explorar o que vem a seguir.